Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso Gente do Bem aqui pela TH Mais Band. Desde já agradecendo demais o seu carinho e a sua companhia. Pessoal, hoje a gente veio ao bairro da Aparecida, em Santos, para levar até você uma entidade que há 15 anos faz um trabalho com tanta excelência, com tanto amor e olha, sem nenhum centavo de dinheiro público. Estamos falando da Nova Dimensão. Um trabalho feito com jovens, com adultos, com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Hoje, o nosso programa é daqui. Está no ar o nosso Gente do Bem. Pessoal, e olha só que bacana, enquanto a nossa gravação aqui no Nova Dimensão, nada melhor do que a gente encontrar uma das mamães, a mamãe do Eric, que a gente com muito carinho encontrou aqui, e nada melhor do que falar com alguém que tem essa vivência, né, que há mais de 10 anos, como você estava me contando, em torno de seu filho está aqui, né? Isso. Começou pequenininho. Começou pequenininho. É o que eu sempre falo, a instituição é uma instituição que é completa, os profissionais são excelentes. Eu acredito que acho que até no Brasil inteiro não tem uma instituição como essa, porque ela acolhe não só a criança, como os pais, né? E tudo que a gente precisa, a gente conversa, a gente explica. Se o Eric, por exemplo, vem com algum tipo de resfriado, ele não está muito bem de saúde, eles me comunicam. Se houver a necessidade de dar uma medicação, eles estão ali em prontidão. Significa que os profissionais são todos qualificados, né? E também a Marta, que é a diretora, ela é maravilhosa, eu emociono. Mas é normal. É maravilhosa. Essa emoção, porque quando a gente tem alguém que cuida também daqueles que a gente mais ama, né? No caso, aí o seu filho não podia ser diferente, né? E eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho justamente, né, hoje em dia, a questão de se laudar as crianças com TEA, né? Ou seja, com transtorno do espectro autista, está cada vez mais próximo dos familiares. O que, de repente, há 10 anos atrás, quando a senhora encontrou aqui a Nova Dimensão, talvez não fosse tão fácil como hoje. E com a sua experiência, enquanto mamãe atípica, enquanto alguém que encontrou outras pessoas para também te dar a mão, um abraço, o que a senhora falaria para esses novos papais e mamães atípicos e dar aí o seu testemunho ou as suas palavras? O meu testemunho é nunca desistir, procurar bons profissionais, que eu dei sorte, que conheci eles, né? Muito diferente das outras escolas que ele ficou, e que eu não... A partir do momento que você tem uma criança com algum tipo de deficiência, seja atípica, diferente dos demais, tem que procurar os profissionais adequados para fazer o diagnóstico correto, porque nem sempre autismo, pode ser outro tipo de patologia, né? E tentar conciliar isso no cotidiano e a escola adequada também. E que dê um acolhimento, porque o diferencial daqui é isso, é que eles dão um acolhimento tanto para as crianças, como para os familiares, coisa que tu não vê por aí. Esse é um ponto que eu também queria te perguntar, algo que a gente tem acompanhado ao longo da nossa gravação aqui na Nova Dimensão. Tem todo uma retaguarda, tem todo um amparo para os jovens, né, para os adolescentes que aqui estão, mas também tem para cada papai e cada mamãe, Sim, né? Exatamente. Eu nunca tive problema algum, nem com os profissionais e também com qualquer tipo de problema que eu tinha em casa, comigo mesmo ou com meu filho, eu sempre fui acolhida nesse aspecto. Todos os profissionais estavam dispostos a conversar, tentar resolver, ajudar de alguma forma. A fisioterapia tem um papel fundamental e muito importante no dia a dia dos pacientes com transtorno do espectro autista. A gente consegue trabalhar bastante equilíbrio,
força, e com isso tudo eles têm uma qualidade de vida muito melhor, muito maior, conseguindo fazer todas as atividades diárias na casa deles ou em qualquer lugar, né? Além do que, a gente também trabalha a socialização, fazendo passeios externos, atividades na praça, na academia da praça. Então, com tudo isso, a gente consegue proporcionar uma melhor qualidade de vida para eles. Trabalhar com as pessoas com transtorno do espectro autista mudou muita coisa na minha vida. Além de ser fisioterapeuta aqui na instituição, eu também sou mãe atípica, o meu filho é TEA, e isso mudou o meu horizonte total. Eu vejo que transformou o meu olhar, transformou o modo de lidar, de ver como eles são especiais, o quanto é difícil e o quanto é gratificante ver eles conseguirem um pequeno salto, uma pequena conquista no dia a dia. Para eles isso é maravilhoso e para a gente mais ainda, porque isso impacta muito na vida deles, no dia a dia deles, e a gente se sente realizado em conseguir alcançar pequenos objetivos. Bom, pessoal, nada melhor do que a gente conhecer um pouquinho da história, de como começou tudo isso, o porquê da Nova Dimensão está fazendo essa diferença na vida de tantas pessoas. Nada melhor do que a gente falar aqui com a Marta, que é a presidente da instituição, mas vai além de presidente. Uma verdadeira sonhadora, que um dia também sonhou, realizou, idealizou e hoje é uma realidade, uma nova dimensão na vida de tanta gente, né, Marta? Realmente, a palavra nova dimensão, o sonho é ser uma nova dimensão, uma nova oportunidade, uma coisa não um simples olhar ou um olhar caridoso, mas um olhar que abre o mundo, o universo, uma nova dimensão para essas pessoas, né, que nem do meu público específico, são adultos e idosos, né, autistas do grau moderado a severo, né, e as suas famílias, que é quem eu falo. Hoje aqui você teve a oportunidade, de conhecer as pessoas que são, a gente tem falado muito de minoria, né, e todas as minorias, a maioria das minorias tem uma bandeira e tem quem fala por eles. Essa minoria minha é a minoria da minoria dos excluídos. Não existe ninguém no universo, nessa dimensão hoje, que seja tão excluído quanto os meus atendidos e suas famílias. Hoje a Nova Dimensão está aí, é uma realidade, atende tantas pessoas, mas nasceu com algo que você viveu, né? Ou seja, hoje você vive aqui, dá todo o seu carinho, o seu amor, a sua disposição, o seu tempo e tantas outras coisas, mas nasceu porque você enfrentou essa dificuldade, né, Marta? Conta um pouquinho de como nasceu essa história, essa sementinha de também servir no teu coração. Então, acho que eu começo com o meu propósito de vida. Desde que eu era, com 10 anos, a gente tem que ter um propósito da vida. E eu falava assim, eu não quero passar nesse mundo sem deixar minha marca. Eu lembro que eu vi literalmente um cometa passar e aquela marca assim, eu era criança, 10 anos aí, vivia numa situação bem difícil, né, num cenário nada promissor, favorável. E eu falei assim, gente, eu não quero passar nesse mundo sem deixar minha marca. Eu não sabia que me deixar essa marca eu ia passar a ter uma vida com tantos percalços. Eu tenho muitas conquistas, mas eu tive muitos percalços. Então, assim, a Nova Dimensão especificamente nasceu porque eu fui minha filha autista, né, moderada, e quando eu mudei de Santos para cá, eu vim para trabalhar, mas assim, mesmo assim, eu sempre lutei para trabalhar, para ter uma carreira, tudo, e eu consegui. Aí tinha minha filha, aí ela tinha uma instituição aqui em Santos, que era a Luvida, que foi um trabalho realizado por 21 anos pela professora Maria Lúcia, que trabalho assim, hoje eu só falo, eu estou dando continuidade ao trabalho dela, mais ou menos assim. E aí o que acontece? A instituição fechou. Isso aí há 15 anos eu procurei em Santos várias instituições, eu tinha medo de São Paulo, para minha filha ficar. E até hoje, em 15 anos, ficou o nome dela em várias instituições e dos amigos dela naquela época, e até hoje ninguém foi chamado. Inclusive, eram 35 crianças, né? Nós temos Santos é a referência no terceiro setor. Sim. No mundo, Santos é a referência no terceiro setor. Verdade. Então, inclusive, o terceiro setor no Brasil começou aqui em Santos. E aí, o que acontece? A gente não
não conseguiu. Muitas dessas crianças, inclusive a minha filha, já não está entre nós, viraram uma estrelinha e até hoje nenhum deles foram chamados. E eu fundei para minha filha, né, ter uma qualidade para os amigos dela. Na época eu tinha conseguido um lugar para colocar minha filha, né? Porque, sei lá, 15 anos atrás me cobraram uma instituição também do terceiro setor, mas exigiu que eu pagasse R$4.500, que acho que, não sei, aí eu vi, mas eu vi as outras famílias não tinham essa condição. E aquilo me chocou, assim, e as outras crianças, né? Como eles vão voltar? Que não tem essa possibilidade. Rotina rígida, um autista de rotinas totalmente rígidas, né? E como que ele vai... Aí eu fiquei pensando naquilo, aí eu liguei para a dona da instituição, né? Eu falei assim, você já entregou o prédio? Eu falei assim, não, Marta. Eu falei assim, e se eu estou pensando nas outras crianças, eu consegui um lugar para deixar a Agatha, mas eu estou pensando nas outras crianças, o que a gente poderia fazer, né? Será que a gente não poderia abrir como uma ONG? Ela falou assim, Marta, a gente pode. Eu falei, você me ajuda? Bom, então vamos chamar os pais, porque tipo, daí 15 dias eles voltavam de umas férias, de um recesso, e essas crianças não tem, porque eu tenho criança aqui no final de semana, eles ficam, se levantam no horário e tá com a mochila para vir para cá. Então imagina nunca mais ter, né? E aí eu comecei, chamei os pais e falei, olha, eu tenho uma solução aqui no fim do túnel, uma luzinha que tá brilhando agora, mas depois pode ser que daqui 2 meses a gente vai cair num breu total, porque contando que no primeiro mês a gente não tem que pagar impostos sobre folha de pagamento e tal, a gente tinha esse dinheiro para começar. E tem 2 meses, a gente está aqui há 15 anos, né? E assim, sem subsídio, não tem subsídio do governo, nem nada, de nenhum parte do Estado, né, do setor público, mas a gente está caminhando. Hoje, realmente, eu preciso de ajuda, eu preciso continuar esse trabalho, porque o pouco, acho que você viu aqui, você viu que a gente faz algo diferenciado, inclusive nós somos referência na América Latina do que nós fazemos, né, desse tipo de atendimento para esse público específico, autistas adultos severos, então assim, que ninguém quer, haja visto que tem 15 anos, nenhum deles foram chamados. Mas sempre precisa de outras pessoas para continuar contribuindo, né? Pessoal, a gente continua aqui na Nova Dimensão com a Marta, daqui a pouco a gente volta a falar com ela de todo esse sonho que virou realidade. São 15 anos fazendo esse trabalho, esse serviço com muita excelência, mas que para continuar, para ampliar, para ter essa assistência, precisa de cada um de nós. A gente volta daqui a pouquinho aqui na Nova Dimensão. Pessoal, interrompendo aqui um pouquinho das atividades que o Sebastião está ministrando aqui pro Rodrigão, pro Otto e pro... Não é pra rir, é pra falar o nome. O Thiago. São um dos assistidos que a gente tem aqui na Nova Dimensão, né? E que o Sebastião está fazendo uma das atividades que acontece aqui no dia a dia. Essa é mais uma delas. Explica pra gente, Sebastião, o que está acontecendo aqui? Bom, hoje é uma atividade livre que eu escolhi, que eles gostam de fazer. Por exemplo, o Thiago, ele gosta de fazer uma atividade de pintura. Aí, como hoje era um dia de gravação e tal, eu deixei ele fazer o que ele queria fazer, que era atividade de pintura. O Otto, ele gosta mais de colagem. Aí, por hoje, eu deixei ele fazer a colagem. E o Rodrigo também, ele gosta de fazer a colagem, só que com grãos. O dele é diferente, com grãos. Ou seja, Sebastião, cada um então tem um hiperfoco, tem uma particularidade para as pessoas entenderem. Isso né? daqui ele trabalha a textura, para ele sentir a textura do grão. Ou seja, é o que ele mais gosta de fazer. Isso. Aí você já conhece aí cada um deles e consegue ministrar aquilo que exatamente ele desenvolve, né? Sim, cada um tem sua característica. Ele está me mostrando, por exemplo, aqui que gosta de desenhar. Esse já gosta de colar e esse já gosta... Isso, com grãos, para sentir a textura diferente. Cada um tem uma particularidade. Sim, né? cada um tem sua peculiaridade aqui. A gente consegue identificar e passar a atividade da melhor forma para eles, do jeito que eles gostam. Cheguei aqui no ano passado, no meio do ano passado, né, através do psicólogo, que é um conhecido meu.
E ele me indicou, né? Eu estava procurando trabalhar com pessoas adultas, né? Ali com transtornos do neurodesenvolvimento. E foi uma vontade mesmo conhecer como é esse público, né? A gente lida muito com crianças quando a gente fala sobre autismo e outras síndromes. Então, ver adultos, né? Estar atuando com adultos é sempre muito positivo para a gente ter aí realmente um estudo e um acompanhamento, né? De como que as coisas que a gente faz na infância impactam também na vida adulta e como a gente também pode ajudar esses adultos que talvez não tiveram todo o auxílio que precisavam na infância. Como terapeuta ocupacional, a gente trabalha muito a autonomia, né, e a independência ali nas atividades de vida diária, do cotidiano, e a gente também trabalha muito as questões sensoriais, né. E desde que eu entrei aqui, a gente faz, né, já vi um trabalho aí com outra terapeuta ocupacional na instituição, e aí a gente vai construindo mesmo, fazendo treinos de atividade de vida diária, né, fazendo atividades aí. O Otton é um ótimo exemplo disso, porque ele tinha uma dificuldade tátil, né, ele tem uma dificuldade ainda de lidar com sujeiras, com essas texturas, e hoje em dia, como vocês podem ver, ele maneja muito bem, né, essa textura que é mais, tem uma sujeirinha, né. Então, ele é um grande exemplo aí de um desenvolvimento muito legal. É muito enriquecedor para mim, porque quando a gente trabalha muito com crianças, né, a gente vê muito essas primeiras etapas do desenvolvimento, mas a gente só pode tentar prever o que vai significar no futuro, né, quais vão ser os resultados disso no futuro. Então, tá aqui com eles, para mim, é um aprendizado muito grande, assim, de tudo, toda pequena marezinha que tem aqui vira um tsunami, né, mais pra frente. Então, para mim, é muito enriquecedor por causa disso, pra gente poder entender qual que é a questão do desenvolvimento, né, onde o desenvolvimento vai parar em algum momento. Mas o desenvolvimento nunca para, né, eles sempre estão crescendo e se desenvolvendo aí, mesmo quando adultos, mesmo quando idosos. Isso, a gente vai colocar, ó, a xuxinha verde no dedão. Coloca você. Isso. Agora, ó, vamos colocar a laranja. Deixa ela aqui no dedão. Isso. Agora vai pegar a laranja e vai colocar aqui no dedão também. Boa. Agora, ó, o indicador. Isso. Vamos colocar o vermelho aí? Ah, boa. Aqui, ó. Pessoal, tive a grata satisfação de encontrar aqui a Luciana, essa simpatia de pessoa, que é uma mamãe de coração de um dos assistidos aqui da Nova Dimensão, é uma profissional da área da saúde. E justamente aí, Lu, que queria te perguntar, né? A gente percebe o trabalho aqui que ele é, de fato, multidisciplinar. Você é uma profissional da área da saúde, uma mamãe, como eu disse, mas mesmo com essa tua profissão, né, da área da saúde, não é única para poder cuidar de uma criança atípica, né? E aí que você encontrou também, né, esse amparo todo aqui na Nova Dimensão. Conta um pouquinho pra gente como é. A Nova Dimensão praticamente é a nossa vida, porque o acompanhamento para uma criança atípica, para um jovem, para uma pessoa atípica, ele precisa ser mais específico. E aqui toda a estrutura multidisciplinar não só dá uma tranquilidade para que nós possamos seguir a nossa vida, porque nós precisamos trabalhar também para proporcionar uma boa condição de vida para eles, né? Mas também na questão da socialização, do apoio da evolução psicomotora, do apoio da evolução cognitiva. Aqui eles fazem 4 refeições diárias, balanceadas, supervisionada por nutricionista. Então é um apoio assim multidimensional e que a gente não consegue mais imaginar a nossa vida sem o apoio dessa instituição. Olha, é importante esse teu relato, né? Até para as pessoas entenderem o quão é importante instituições como essa, a Nova Dimensão, que faz isso com muita excelência, né? Ou seja, não só nas atividades multidisciplinares, mas com um toque muito especial de carinho, muito amor, muito amor. Aqui cada um tem a sua cuidadora eleita, né? A cuidadora eleita do meu filho, que é a Gil, que às vezes fica disputando ele para querer levar ele para casa no fim de semana. Falei, não, o filho é meu, eu vi primeiro. Né? Eu, como assim, mãe adotiva do Samuel, eu fico pensando que eu já não consigo mais imaginar a minha vida, não somente sem a Nova Dimensão, como também sem o Samuel.
Aqui na ONG, né, nós trabalhamos com currículo funcional natural, que é incluso dentro das oficinas, né, as atividades de AVP e AVD, que é lavar louça, né, tomar banho, preparar a sua refeição. Nós temos algumas culinárias, né, que tem o dia estipulado, eles vão até o mercado, né, tudo direcionado, vão até o mercado, compram os ingredientes e um dia depois é feita a receita, realizada a receita. Inclusive, nesse mês nós fizemos a receita, o bolo de cenoura, que é o bolo da Páscoa, né? Eles participaram, colaboraram com o bolo. E é isso, né, que a ONG procura fazer, né, trazer, torná-los independentes, principalmente, né, para a parte funcional, né, para as atividades de grande função dentro de casa, né? O objetivo da ONG não é alfabetizar, tem alguns que são alfabetizados, mas como já passaram de uma idade, é torná-lo pessoas capazes de viver uma vida normal como nós. E como que você lava? Mostra aí pra mim, cadê a esponja? Pega a esponja lá, ó. Mostra pra mim a esponja. Isso, esfrega. Isso mesmo. Atrás do prato também. Isso. O cardápio é a nutricionista que passa pra gente, né? Aí eu faço de acordo como tá. Muito pouco sal, quase nada de sal. Também não coloco açúcar no suco. E tem a sobremesa, é mais fruta que a gente dá para eles. E amor. E amor também. Como Esse mais ele tá todo junto? dia me beijar, me dá um beijo quando chega, pede bolo. Pessoal, assim do lado dos nossos amigos, das nossas amigas que são tratados com tanto carinho aqui na Nova Dimensão, que nós finalizamos mais uma edição do Gente do Bem. Agradecendo demais a sua companhia, a sua audiência e acreditando que você não só tenha gostado desse programa, mas que possa também de alguma forma se sentir encorajado a participar, a também se doar e fazer o bem a outras pessoas, como tantas pessoas aqui assim o faz ao longo dos seus 15 anos de existência dessa instituição que a gente teve o prazer de conhecer. Voltamos no próximo sábado, às 11 da manhã, aqui na TH Mais Band. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e nos falamos às 11 da manhã, sábado que vem. Valeu, gente! Tchau, tchau!